Olá pessoal, aqui é o Daniel. Nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês a respeito de pelo menos 3 princípios que são fundamentais se nós desejamos empreender algo grandioso na nossa vida. Eu não sei se você já ouviu a parábola da águia e da galinha. Imagine a seguinte situação: imagine se uma determinada águia certa vez simplesmente perdesse um dos seus filhotes e esse filhote ele caísse ali próximo de uma galinha que estivesse chocando seus pintinhos, e essa galinha ela começasse a cuidar daquela águia, e ela começasse a crescer ali junto com aqueles pintinhos, e quando eles já talvez tivessem crescido, aquele ser desengonçado ali junto com aquelas outras galinhas, comendo resto de comida, vivendo como se fosse uma galinha. Seria uma situação no mínimo inusitada, não é mesmo? Porque galinhas, primeiramente elas não voam, uma águia voa, Galinhas elas comem o resto de comida que as pessoas deixam para elas ali. Já águias, elas caçam os seus alimentos. Galinhas, elas não têm uma visão apuradas, e o destino delas todos já sabem qual é ir para a panela. Mas águias, elas têm uma visão muito aguçada, elas conseguem enxergar a sua presa à distância. Águias, elas têm valores muito interessantes, arraigados, elas voam a alturas inimagináveis. Mas o fato, querido, é que muitas vezes nós somos como águias que estão vivendo no meio de galinhas, e nós vamos vivendo a nossa vida de tal maneira que nós achamos que aquela maneira é a melhor, simplesmente porque alguém disse que nós tínhamos que viver daquela forma, e nós vamos seguir na manada. Mas uma vez que nós seguimos esse caminho, o destino é sempre o mesmo. Se você faz o que todo mundo faz, o fato é que você vai ter o que todo mundo tem. E se você deseja realizar algo grandioso na sua vida, você precisa se destacar, você precisa ter a atitude de uma águia. Mas em primeiro lugar, você precisa muitas vezes sair do contexto das galinhas. O que isso significa? Significa você decidir trilhar um caminho diferente. Significa você decidir fazer algo muitas vezes que ninguém fez, ousar acreditar nos seus sonhos. E podemos dizer que há pelo menos 3 atitudes que você precisa ter se você deseja empreender algo grandioso na sua vida. A primeira atitude que você precisa é visão. Águias, elas têm visão apurada, como eu disse. Sabe, se você realmente deseja realizar algo grandioso na sua vida, você precisa ter uma visão a longo alcance. Às vezes você me diz: Daniel, mas eu não tenho nenhuma visão. Então peça a Deus e creia que Ele vai colocar uma no seu coração, porque todos nós nascemos com uma visão dentro de nós. A visão de quê? Visão de algo a realizar, visão de algo a fazer, visão de um sonho, de uma necessidade a ser suprida. Então, por exemplo, se eu vou começar um negócio, muitas vezes vou identificar uma dor e eu vou ter uma visão a respeito daquele negócio que eu desejo começar. Se eu quero ser às vezes um homem de Deus que vai pregar o Evangelho para muitas pessoas, Deus vai colocar uma visão no meu coração. A questão é: qual é a visão que está dentro de você? Se você deseja realizar algo grande e não tem uma visão, você não vai muito longe. E a visão, ela é algo que consome o nosso coração muitas vezes. É algo que nos consome por dentro, que gera um desejo profundo em nós de fazer aquilo. E se não há esse desejo, é melhor você nem começar, porque certamente você não vai ser bem sucedido. Porque pessoas bem sucedidas são pessoas que têm uma visão alargada, são pessoas que conseguem ver coisas que às vezes as outras não estão vendo. Então, o primeiro passo para grandes realizações é ter uma visão alargada a respeito daquilo que se deseja fazer. Uma visão a respeito de uma necessidade, a respeito de um propósito, de um sonho. Qual é a sua visão? A segunda coisa que precisa haver nas nossas vidas, se nós queremos realizar algo grandioso, é a coragem. Sabe, você tem que ter coragem. Muita gente tem visão a respeito de uma série de coisas, mas poucas são as pessoas que têm coragem de dar a cara para bater, para fazer o que precisa ser feito. Poucas pessoas têm coragem de fazer muitas vezes um vídeo como esse que eu estou fazendo. Poucas pessoas têm coragem de abrir um negócio. Poucas pessoas têm coragem de sair muitas vezes do seu habitat natural para poder empreender, para poder realizar algo. Não adianta você simplesmente ter visão, você precisa ter coragem. Você precisa realmente sair da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, ser corajoso, realmente tomar a atitude que precisa ser tomada.
Muitas pessoas ficam às vezes só nas palavras, só na conversa, mas nunca fazem nada. Sabe, querido, o que vai determinar o seu sucesso não vai ser a sua visão necessariamente, não somente a visão, mas você tem que ter coragem para implementá-la. E uma vez que você tem a visão e você teve coragem, né, de tirar a sua ideia do papel, de fazer aquilo que você almeja, o terceiro passo é ter competência para realizar aquilo que você almeja. Sabe, uma vez que você crê que Deus te apoia na sua decisão, que Deus ele está do seu lado naquilo, uma vez que você acredita na sua capacidade e no seu potencial de fazer algo, você precisa ser competente suficientemente para fazer aquilo acontecer. Então, se você vai fazer algo, busque se aprimorar, busque entender aquilo, busque entender daquele negócio, daquele propósito, daquele chamado, busque entender daquela profissão que você quer seguir, busque entender, né, quais são os melhores caminhos, muitas vezes, daquilo que você deseja fazer. Busque aprender com quem já fez antes, com quem é a autoridade naquela área que você deseja empreender algo. Sabe, o que quer que seja, procure se aprimorar e seja competente na execução. Não adianta nada você ser uma pessoa visionária, corajosa, mas que não tem competência, que não consegue fazer acontecer. Sabe, e muitas vezes a única coisa que você precisa é estudar e agir, né? É conhecer o processo e agir na direção daquilo que você deseja fazer. Se é algo novo, às vezes você vai tropeçar, você vai ter dificuldade, como todas as pessoas. Mas competência é você decidir dar o seu melhor com aquilo que você tem. E quando você tem essa competência, você é reconhecido na atividade que você realiza. Você é reconhecido naquilo que você está fazendo. Pessoas excelentes são reconhecidas. Pessoas que fazem a diferença, elas são vistas de maneira diferente. Então, querido, se você deseja realizar algo grandioso esses dias, fazer algo talvez que ninguém fez, primeiro, tenha visão. Uma visão alargada a respeito do projeto, do propósito, do que quer que seja. Segundo, tenha coragem. Sem coragem, de nada adianta você ser um grande visionário. E terceiro, seja competente. Tenha competência naquilo que você vai fazer e com certeza você vai colher os frutos disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo.